Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra ter a sua companhia. O nosso objetivo aqui no nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. E nós chegamos ao nosso quarto trimestre de 2021. Parece mentira, mas nós já estamos chegando ao final do ano. Nós estamos encerrando o nosso ano de 2021. E vamos fazer isto com chave de ouro. O nosso quarto trimestre realmente ele está muito, mas muito bom. É um trimestre que vai estar falando sobre um dos maiores personagens, na verdade, excetuando Jesus Cristo. O nosso personagem do trimestre é o maior do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Nós estamos falando do apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Este é o tema da nossa revista neste trimestre. O nosso comentarista é um dos maiores comentaristas da CPAD, é um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus do Brasil, pastor Helenay Cabral. Pastor Helenay Cabral, ele é consultor doutrinário da CPAD e também consultor doutrinário da CGADB, a Convenção de Pastores da Assembleia de Deus. Ele é conferencista, ele é teólogo, ele é membro da Casa de Letras Emílio Conde, ele é comentarista da revista Lições Bíblicas, ele é autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus, O Tabernáculo, O Pregador Eficaz. Todas essas obras publicadas pela CPAD. Pastor Helenay Cabral, ele vai comentar então o nosso último trimestre. Ou seja, nós estaremos muito bem servidos nesses meses de outubro, novembro e dezembro. Estaremos muito bem servidos aqui no nosso quarto e último trimestre para encerrar 2021 com chave de ouro. Vamos lá então? Vamos iniciar o trimestre? Vamos iniciar mais um estudo? Então vamos juntos para mais um estudo aqui no canal Ensine Palestra. A nossa lição número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Você sabe que na sua revista você tem o texto áureo, você tem a verdade prática, você tem a leitura diária e você também tem a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Atos, capítulo 26, versículos 1 ao 7. Nós não costumamos fazer leitura aqui, embora nós sempre repitamos que é muito bom, é interessante, é primordial, é vital para você fazer esta leitura na sua casa. Então, faça a leitura deste texto para que você tenha o pano de fundo para o nosso tema desta semana. Nós estamos começando então com o primeiro tópico, o mundo de Paulo no Império Romano. Primeiro subtópico, entendendo a origem de Paulo. Segundo, a geografia do mundo de Paulo. Terceiro, Paulo, chamado para os gentios. Quero incentivar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, nos dê este voto de confiança, nos ajude a crescer aqui na plataforma. Curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, participe da nossa comunidade, esteja conosco. E você que já está a toda semana conosco, toda semana, toda quarta-feira, 8 da noite. Quarta-feira, 8 da noite, tem o vídeo de estreia aqui no canal Ensine Palestra, tem a estreia do tema para a revista Lições Bíblicas Classe Adulto. E nós também estamos comentando nesse trimestre a revista Bíblica Classe Jovens. Então, você também vai ter aqui o nosso tema para jovens neste quarto trimestre. Vamos então ao nosso tópico 1, nascimento do apóstolo Paulo. Paulo, ele nasceu entre os anos 5 depois de Cristo e 10 depois de Cristo, sendo mais provável 5 depois de Cristo, baseando-se no termo jovem que ele fala ali em Atos capítulo 7, versículo 56. Ele nasceu em uma família hebraica tradicional. Seu pai era fariseu, a mãe era desconhecida, a irmã vivia em Jerusalém, o sobrinho, ele livrou Paulo daqueles que queriam matá-lo. Está lá em Atos capítulo 23, versículo 16. Ali fala sobre a irmã de Paulo e também sobre o sobrinho de Paulo. Existem evidências de que Paulo era de uma família rica e abastada,
Muito provavelmente essa família constituía-se de prósperos comerciantes de tendas. Paulo era natural da cidade de Tarsus, está em Atos capítulo 21, versículo 39. Era a capital da Cilícia, um centro comercial e cultural. Paulo nasceu em um bairro judeu na cidade de Tarso. A história dá conta que os pais de Paulo viviam originalmente em Giscala, na Galileia. Por volta do ano 4 a.C., eles teriam sido capturados e levados para Tarso como escravos. Posteriormente, eles conquistaram a liberdade e a cidadania romana. Como foi a educação de Paulo? A educação judaica, ela iniciava geralmente aos 5 anos de idade, quando as crianças conheciam sobre os antepassados, os heróis, as heroínas, conheciam sobre Deus. Enfim, a cultura judaica, ela era informada às novas gerações. Aí em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, você vê ali que Deus queria que a educação passasse para os seus filhos, que as informações passassem para os filhos de seu povo, para que o povo, assim, através de uma história que eles contassem para os seus filhos, através de um relato que eles contassem para os seus filhos, através das narrativas que eles falavam sobre como Deus havia livrado o seu povo do Egito, como Deus havia sustentado o seu povo no deserto, enfim, como eram as festas judaicas, tudo isso era para que os pais contassem aos filhos e assim os filhos tivessem aquela herança histórica, aquela herança religiosa, para que eles soubessem de onde eles vinham, como foram seus antepassados e o que passaram os seus antepassados. Tudo isso era informado para as crianças, para que elas já na tenra idade soubessem um pouco da sua cultura, soubessem um pouco da religiosidade do seu povo. E agora, esta primeira etapa era chamada do primeiro grau de instrução. Depois vinha o segundo grau, que era quando a criança geralmente estava entre os 13 e 15 anos de idade. Ela era levada para aprender agora com os líderes judaicos, com os rabinos, com os instrutores, com os mestres. Muito provavelmente, Paulo foi para Jerusalém para estudar quando tinha entre 13 e 15 anos de idade. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos maiores doutores da época, era extremamente respeitável. Ele era um fariseu e era um mestre da lei. Está lá em Atos 22, versículo 3. E também ele era tolerante quanto ao povo cristão. Está lá em Atos capítulo 5, versículos 34 ao 40. Paulo, ele falava fluentemente o grego, o hebraico e o aramaico, e muito provavelmente ele falava também o latim. Agora, como foi a cidade de Tarso? Como foi fundada a cidade de Tarso? Ela foi fundada por Sarnadápalo, rei da Assíria. Esse rei era a luxúria em pessoa. Ele vivia para o seu próprio prazer. Ele vivia para o seu próprio deleite. Ele tinha um modo de vida extremamente extravagante. Ele era um homem de vários provérbios. Ele mesmo fez questão de escrever o que iria na sua lápide. E dentre tantas coisas que ele escrevera ali, que ele mandou que fossem inscritas ali, estava a seguinte frase que ele próprio cunhou: o viajante precisa comer, beber, gozar a vida. O resto não tem qualquer importância. Ou seja, o que vale é o momento. O que vale é a satisfação no presente. O resto fica para segundo e terceiro plano. E Paulo vai citar na carta aos Coríntios parte desta frase. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se, como o homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Porém, Paulo não concordava com a devassidão daquele rei lá. Está em 1 Coríntios, também no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Sarnadápalo, alguns até duvidam da sua existência, mas se ele existiu, ele foi realmente uma pessoa extremamente extravagante. Não existem
traços da famosa tumba onde estava essa inscrição, cuja parte eu acabei de mencionar para você, mas historiadores de arte do Antigo Oriente acreditam que o monumento realmente existiu e era uma estátua em homenagem a ele, representando uma atitude contemplativa. Porém, os gregos nada souberam de sua autêntica grandeza e substituíram ele porque substituíram a história porque achavam que era apenas uma ficção, né? Mas enfim, se ele existiu ou não, se ele foi extravagante ou não, parte da história conta esse relato. E os habitantes ali da cidade de Tarso? Segundo alguns historiadores, as mulheres de Tarso, elas saíam às ruas com o véu persa na cabeça, porque ali existiam muitas pessoas persas ali na cidade de Tarso. Então as mulheres ali, provavelmente as persas, elas saíam com a sua cabeça coberta. E isto era uma sinalização de que elas tinham alguém que as governavam, alguém que as protegiam. E na sua epístola aos Coríntios, Paulo também vai falar sobre o véu. Diz: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Então, você vê que a cidade de Tarso, ela influenciou Paulo. Os pensadores de Tarso também influenciaram Paulo. E ali em Tarso habitavam cilicianos nativos, habitavam hititas, habitavam persas, habitavam gregos, macedônios, assírios, muitas pessoas. Tarso era uma cidade extremamente importante, era um centro muito importante. E lá em Atos capítulo 21, 39, Paulo vai falar: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade de não pouco célebre na Cilícia, ou seja, uma cidade muito importante. Ali moravam cerca de 300 mil pessoas na época. Em Tarso existia um centro cultural filosófico muito rico, que possuía uma escola de retórica, uma escola de literatura e uma escola de hermenêutica. E hoje Tarso é uma cidade da Turquia e existem ali cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes mais ou menos ali em Tarso. E os históricos também fizeram de Tarso sua capital cultural. Ou seja, Paulo ele nasceu numa cidade cultural muito rica, uma cidade quase que cosmopolita, porque existiam pessoas de várias nacionalidades ali. E também Tarso era uma província romana. Em 66 a.C., Pompeu agraciou todos os cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título Cidadania Romana Honoris Causa, pois eles haviam ajudado os romanos a expulsar os piratas que dominavam o litoral da Cilícia. Provavelmente o avô ou o pai de Paulo tenham participado dessa premiação e passado para os herdeiros tal distinção, uma vez que a cidadania romana ela era hereditária. Paulo ele reivindicou a sua cidadania romana lá em Atos capítulo 16, versículo 37, nós lemos isso, e também em Atos 22, versículos 27 e 28. E a cidadania romana foi extremamente importante para Paulo. Os nomes de Paulo. Muitas pessoas acham que Paulo teve seu nome mudado. Não, o nome de Paulo não foi mudado. Ele era conhecido como Saulo, depois foi adotado o nome de Paulo. Mas o nome dele em hebraico significava Saul, ou seja, solicitado. Em grego significava Saulo, pedido a Deus. E em latim significava Paulo, pequeno. Então, Paulo não teve o seu nome mudado, ele apenas começou a usar o seu nome Paulo em latim para facilitar, porque ele vivenciou ali no mundo que não era hebraico, ele foi o apóstolo de gentios e, sendo chamado por Paulo, ficava mais fácil a sua identificação. Chegamos ao tópico 2, o mundo cultural de Paulo. Primeiro tópico, a língua mundial daqueles dias era o grego. Segundo, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Terceiro, a influência da filosofia grega. O grego era a língua oficial da época, era o grego koiné. O grego koiné era um grego mais popular, não era um grego tão sofisticado, não era uma língua tão sofisticada. Então, esta língua grega koiné, ela acabou conquistando
acabou conquistando o mundo da época. Embora o Império Romano houvesse se consolidado como uma grande potência da época, a cultura grega ainda era muito forte. A cultura helenista sobreviveu às ruínas do Império Grego, o qual deu lugar à dominação romana. Mesmo com a dominação dos romanos, mesmo com Roma tomando agora as rédeas, digamos assim, mesmo agora Roma sendo o grande império, a cultura grega não morreu. Muito antes, pelo contrário, ela ficou viva e a bagagem grega, a herança grega para a humanidade, ela é inestimável. E a língua grega, naquela época, nós podemos comparar com o inglês de hoje. Hoje o inglês é uma língua que se fala no mundo todo. O inglês é uma língua em que em qualquer parte do mundo ela pode ser utilizada. Assim era o grego na época. O grego era a língua de destaque da época. O grego koiné, o grego que era um grego popular, que todas as pessoas elas falavam. Terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Primeiro, Paulo se identifica como judeu. Segundo, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Terceiro, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim e ele era fariseu. Quem eram os fariseus? Fariseu, em hebraico, significa separado. Eles surgem a partir da revolta dos Macabeus. Eles consistiam, na época de Jesus, na maior e mais importante população política, o maior e mais importante grupo político e religioso da época. Esse grupo era composto de aproximadamente 6.000 pessoas. São considerados os pais espirituais do moderno judaísmo. Uma característica muito própria dos fariseus era a crença na lei oral que Deus deu a Moisés, a Torá. Os fariseus acreditavam que Deus, o conhecimento pleno para a aplicação dessas leis que constituíam a Torá, fora dado por Deus. Essa tradição oral foi codificada cerca de 3 séculos depois, constituindo o Talmud. Para os fariseus, o Talmud definia o judaísmo, alcançando todas as suas leis e rituais, enquanto que o Pentateuco compreende apenas os mandamentos. Jesus fez alusão ao Talmud em Marcos capítulo 7, versículo 9. Essa era uma das razões pelas quais Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Os fariseus, eles davam uma importância solene sobre a circuncisão, sobre o dízimo, sobre sábado, sobre os rituais de lavagem, alimentos ritualmente puros, sobre a celebração das festas. Os principais pontos das doutrinas dos fariseus eram a imortalidade da alma, a ressurreição corporal no final dos tempos, a existência de anjos e espíritos, a intervenção de Deus no destino do homem, porém sem privar a liberdade humana de sua própria atividade. E as preocupações principais dos fariseus era pagar o dízimo, que era 10% dos frutos da terra, pago esse dízimo, e em não consumir nada sem ter a certeza de que o dízimo havia sido pago. Eles tinham também por preocupação manterem-se puros, evitando o contato com coisas mortas ou com pessoas afetadas por certas enfermidades, como a lepra, por exemplo, e não mantendo relações com pessoas de má conduta. A influência dos fariseus era tão grande que o partido saduceu, os sumos sacerdotes, os senadores, embora nominalmente possuísse o poder político e religioso, ou seja, quem dominava, a classe dominante, digamos assim, sumos sacerdotes e senadores, eram do grupo dos saduceus. Porém, eles não tomavam nenhuma medida sem garantir para si o apoio dos letrados fariseus. Os fariseus haviam levado o povo a acreditar que para estar bem com Deus, todos deveriam fazer como eles. Dada a impossibilidade prática para a maioria do cumprimento tão minucioso, eles criavam por isso nas outras pessoas, o sentimento de culpa e de inferioridade que lhes permitia dominá-los. Aí Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles acabam subjugando o povo. Os fariseus eles ainda gozavam de enorme ascendência sobre o povo, embora por sua soberba,
porque a soberba dos fariseus era muito grande. Eles eram olhados então pelo povo com grande antipatia. O povo se deixava impressionar pela aparência de virtude que eles procuravam aparentar para manter-se vivo seu prestígio e sua influência. Porém, eles acabavam por impor ao povo um jugo muito pesado, impor ao povo minúcias que muitas vezes eles mesmos não conseguiam contemplar, eles mesmos não conseguiam satisfazer. Então, estes eram chamados fariseus. Nós fizemos aqui então uma rápida introdução sobre a pessoa do apóstolo Paulo, este personagem emblemático que nós vamos estudar agora no quarto trimestre de 2021. Nós vamos falar muito sobre esta pessoa, falar muito sobre a vida de Paulo. Na próxima semana nós vamos começar a falar um pouco sobre a mudança radical que vai acontecer na vida do então homem chamado Saulo, e vai então receber esta missão gloriosa que é evangelizar o mundo todo. Então, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua grande companhia. Estivemos juntos neste primeiro momento, nesta primeira aula, e vamos continuar com você durante o quarto trimestre. Esteja conosco, venha estar conosco, venhamos aprender juntos, e inscreva-se no canal, participe do nosso canal, participe da nossa comunidade, esteja junto aqui no canal Ensine Palestra, porque aqui nós queremos trabalhar com você, nós queremos conhecer mais sobre o apóstolo Paulo e ter a sua companhia para isso. E fica como ponto de reflexão para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Um homem tão bem preparado, um homem tão bem nascido, um homem tão bem desenvolvido cultural e religiosamente, ele seria o escolhido por Deus, dentre tantas outras pessoas vocacionadas por Deus, dentre tantas outras pessoas vislumbradas por Deus. Deus escolhe talvez a menos provável das pessoas para transmitir a sua palavra. Talvez o menos provável dos homens, aquele que iria combater ferozmente, radicalmente o Evangelho, radicalmente os ensinos de Jesus, seria logicamente a pessoa mais improvável. Mas Deus, Ele é sábio e Ele sonda o coração, Ele sonda o sentimento. Por que Deus escolheu Paulo? Por que Deus transformou Paulo? Por que Deus colocou no coração de Paulo o desejo em transmitir o Evangelho? A partir da próxima semana nós vamos trabalhar estes temas com vocês. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um grande prazer ter estado aqui. Deus abençoe maravilhosamente você.